American Nightmare, tradução livre para Um Pesadelo Americano, é o mais recente fenômeno de crime reais da Netflix e faz parte da série documental desta plataforma de streamings. Se encontra atualmente no top 10 das séries mais assistidas, principalmente no Brasil, e prende a atenção dos espectadores por ter a sua narrativa na mesma pegada do thriller policial Garota Exemplar, de 2014. É uma série que prende sua atenção pelos absurdos seguidos que apresenta. Nos deixa alarmados e bem assustados em pensar na possibilidade de "e se acontecesse comigo?". E eu vou trazer tudo explicadinho para vocês agora. A série, em 3 capítulos, foi lançada em 17 de janeiro de 2024 e explora o chocante caso e relata o sequestro de Denise Huskins, a sua batalha contra a polícia de Vallejo e a busca pelo sequestrador que articulou tudo isso. É bizarro demais. O casal de namorados Denise Huskins e Aaron Quinn foi alvo de erros de investigação policial da época e os dois têm agora a história retratada neste documentário da Netflix que mostra tudo o que aconteceu com eles na ocasião e como o casal está nos dias de hoje. É revoltante e inacreditável constatar o que uma péssima investigação policial pode ocasionar nas vidas das pessoas. O quão destrutivo e danoso isso pode ser. E claro, o nome escolhido faz jus ao ocorrido. Sem dúvida, um pesadelo americano, de verdade. Bom, já adianto para vocês que eu precisei mudar algumas palavras e algumas expressões porque o YouTube não permite que as mesmas sejam publicadas e faladas aqui. Então já peço desculpas antecipadamente, inclusive a atenção e a compreensão de vocês para as devidas substituições que foram feitas aqui. Certo? Bem-vindos, eu sou Meiorta e eu já começo pedindo para vocês deixarem aqui um like nesse vídeo para mim, porque dessa forma vocês me ajudam aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito e gosta de conteúdos investigativos, sobrenaturais e misteriosos, se inscreva e ative as notificações, porque dessa forma você é avisado sempre que eu subir um vídeo aqui na plataforma. Fechou? E deixa para mim também aqui nos comentários qual o próximo tema de documentário você quer que eu traga. E vamos embora para o caso de hoje. Este caso aconteceu em Vallejo, na Califórnia, Estados Unidos, em 2015. O primeiro episódio começa com Aaron fazendo uma chamada para a polícia relatando que sua namorada havia sido levada durante a madrugada. A atendente policial parece não entender muito bem e pergunta se havia acabado de acontecer. Então ele explica novamente que não, que aconteceu de madrugada. Então começa aí uma série de desconfianças e a primeira delas é: por que o namorado levou 12 horas para informar a polícia sobre o ocorrido? A polícia então vai para a casa de Aaron, onde tudo aconteceu. Chegando lá, encontram uma pessoa visivelmente confusa, não encontram sinais de arrombamento e então levam Aaron para depor na delegacia. E lá ele vai ficar mais de 18 horas sendo interrogado, num interrogatório desgastante emocionalmente e fisicamente. Para não dizer torto, se é que vocês me entendem. O fisioterapeuta Aaron Quinn, de 30 anos, morava em Vallejo e namorava também a fisioterapeuta Denise Huskins, de 29 anos. Os dois trabalhavam no mesmo hospital, inclusive no mesmo setor. E na noite de 22 de março de 2015, ela foi até a casa do namorado. Comprou antes uma pizza, levou para jantar com ele. Segundo Aaron, ele e a Denise estavam reatando o relacionamento mais uma vez, isso porque dias antes eles haviam brigado porque a Denise pegou algumas mensagens dele com a ex-namorada, ela ficou muito chateada, então eles brigaram e estavam tentando reatar mais uma vez. Por isso ela foi até a casa do namorado. Inclusive a polícia interrogou Andrea e ela contou que Aaron tentava insistentemente voltar com ela, mesmo ele já estando num relacionamento com Denise. Eles haviam terminado e o Aaron parecia que não aceitava muito bem, então ele mandava mensagens para ela pedindo mais uma chance. E acredite, os três, Aaron, Andrea e Denise, trabalhavam no mesmo hospital. Inclusive a mãe de Aaron, ela aparece na série e diz que não aprovava muito o relacionamento. O término havia sido muito conturbado, então ela não gostaria que ele reatasse com a Andrea. Voltando então para a noite dos fatos,
Os dois deitaram-se para dormir, mas foram acordados por luzes e por 2 homens durante a madrugada. Ele conta que estas luzes eram direcionadas no rosto mesmo, impedindo que ele pudesse focar e identificar o rosto destes homens. Aaron afirmou que estes sequestradores estavam com trajes de mergulho e que apenas um falava com eles, e ordenou que colocassem um óculos de mergulho escurecido com uma fita tipo silver tape, e mandou então que a Denise amarrasse as mãos do namorado para trás. Este homem colocou o fone de ouvidos no Aaron, onde tocava uma música calma, e uma voz ia pedindo para ele se acalmar e dava comandos do tipo: olha, eu vou medir a pressão de vocês, fica calmo, não vai acontecer nada, se vocês seguirem as ordens, só fazer tudo que eu estou mandando, que vai ficar tudo bem. E falou também que em seguida iria aplicar uma medicação para deixá-lo mais calmo. Sim, isso tudo foi falado numa mensagem através dos fones de ouvido que foi colocado no Aaron. Inclusive, ele relata na série que ele sentiu mesmo uma pessoa colocando aquele aparelho de medir a pressão nos braços e ia, ali manuseando. Então ele sentiu que estava realmente alguém medindo a pressão arterial dele. E em seguida foi aplicado uma medicação. É falado o nome desses remédios, eu não vou dizer os nomes aqui, mas quem assistir a série vai poder ver, e saber quais foram as medicações. Mas vamos lá. Bom, o casal foi obrigado a tomar uma bebida, um indutor de sono, se é que vocês me entendem, E a voz no áudio disse para o Aaron que havia colocado uma câmera na parede, alegando que ele estaria sendo observado, que tudo que ele fizesse dali para frente, eles ficariam sabendo, e que levariam a namorada dele para ele não chamar a polícia, pois eles estariam de olho e também levariam o carro dele. Não demorou muito para o Aaron cair no sono e só acordou perto já do meio-dia no dia seguinte, isso no dia 23 de março de 2015 já. Então você imagina o terror psicológico que esse rapaz já passou ali ao acordar, E ver, sem saber, sem ter noção de quanto tempo ele havia dormido. E quando ele olhou para frente, ele viu que realmente existia uma câmera ali de frente a ele. Inclusive ele relata que havia uma marca como se fosse assim, tivesse demarcando em volta dele o local onde ele poderia ficar. Era uma fita vermelha, sinalizando que era para ele ficar ali naquela localização. Então imagina, acho que era um quadrado, alguma coisa assim, e ele tinha que ficar ali. E a câmera apontada para ele. Então ele ficou ali sem saber o que fazer. E Aaron relatou tudo isso no seu interrogatório, e quando foi perguntado por que ele demorou tanto para chamar a polícia, ele repetia que ele estava vendado, com as mãos amarradas, que ele estava sedado, que ele demorou para acordar, e quando acordou, ele conseguiu se soltar e viu essa câmera observando, então ele temia pela vida da namorada. Afinal de contas, eles ordenaram que ele não chamasse a polícia. Não demorou muito e Aaron recebeu uma mensagem de e-mail no seu celular. E essa mensagem informava que ele deveria fazer um pagamento de resgate de $15 mil. E esse valor curioso que era para ser dividido em 2 parcelas. Estranho. A polícia já achou isso estranho também. Primeiro, pelo valor ser tão baixo. E segundo, por ter que ser dividido em 2 parcelas. E reforçou para que ele não chamasse a polícia. Isso fez com que ele acreditasse que realmente estava sendo observado por aquela câmera. Inclusive, isso não é mencionado na série, se aquela câmera estava realmente funcionando, se ela estava ligada ou se foi só colocada ali como uma câmera, só para assustar o rapaz. Desesperado, ele demora para tomar a decisão e mesmo envolvido pelo pânico e pelo terror psicológico, ele arrisca, pega o telefone e liga para a polícia. Claro que diante de todo este cenário histórico, não demorou muito para as autoridades desconfiarem e apontarem Aaron Quinn como culpado pelo ocorrido. E essa situação só se agravou diante do que o Aaron relata, que mesmo ele estando com a Denise, ele estava tentando reatar com a sua ex. A Denise descobriu, então, mas ele garantia que estava mudando, por isso eles estavam reatando. Ele havia assumido o compromisso de que ele ia ser uma outra pessoa, que ele iria se tratar, então por isso ele pediu uma nova chance para Denise, porque ele gostava mesmo era da Denise.
E esse jantar, ela foi para a casa dele no dia 22 de março, exatamente para que eles conversassem e ficassem de novo juntos. Daí acontece da casa do casal ser invadida e a jovem ser levada por supostos ladrões que anunciaram roubo e pediram um resgate muito baixo. Então, Aaron Quinn passa a ser o principal suspeito de forjar o desaparecimento da namorada mesmo após 18 horas de interrogatório. A polícia não se convence da história e o detetive que conduz o caso, Matthew Mustard, não acredita nele. E durante todo o interrogatório, ele age ali com frieza, ele se apresenta uma pessoa muito desumana, principalmente quando ele resolve submeter o Aaron ao polígrafo. Pega essas informações porque mais pra frente eu vou trazer uma revelação bem interessante sobre este fato dele ter passado pelo polígrafo. Segura aí. Então o Aaron passa pelo polígrafo, o detetive diz que ele não foi aprovado, que é para ele contar de uma vez, né, toda a verdade, parar de mentir. E foi aí então que o Aaron pediu um advogado. E entra na história o Dr. Doug. Ele e a sua colega de trabalho, eles acreditam na versão de Aaron Quinn e conseguem tirar o Aaron da delegacia. Bom, nessa altura, toda a imprensa e a polícia já fazia ligação do caso ao filme policial Garota Exemplar. Inclusive são mostrados alguns takes deste filme durante a série e até o espectador começa a acreditar que realmente foi dessa maneira que aconteceu. Que a vítima, Denise, havia orquestrado tudo isso para se vingar das traições do namorado Aaron Quinn. Será? Um fato curioso acontece também quando Denise está desaparecida. Chega uma mensagem de áudio no celular de Aaron que estava em posse da polícia. E qual não é a surpresa dos investigadores quando eles abrem e ouvem a voz de Denise? Neste áudio ela fala o seu nome completo, diz que foi levada, sequestro, né? Que está bem, e em seguida ela relata uma notícia daquele dia. Ela conta que houve um acidente de avião, fala um pouco sobre esse acidente, para que eles acreditem que realmente é ela que está falando e que ela está viva. E também fala qual foi o primeiro show que ela foi, que foi da sua banda favorita, Blink-182. A voz da gravação é reconhecida pela sua família e também essa informação pessoal é confirmada tanto pelo Aaron como pelos pais e pelo irmão da Denise. Então, eles veem que a mensagem que chegou era uma mensagem recente, porque realmente naquele dia havia acontecido um acidente de avião e então se ela estava contando, estava falando sobre essa notícia, era uma forma deles terem certeza que ela estava viva. Mas o cenário muda quando Denise reaparece 48 horas depois do ocorrido. Ela reaparece numa região próxima à casa de seus pais, em Huntington Beach, que fica a aproximadamente 650 quilômetros de Vallejo. Ela foi deixada perto da vizinhança onde nasceu e cresceu, foi libertada numa rua onde ela brincava quando criança, que era próximo da casa onde ela cresceu. Daí então não é mais só o Aaron que é o desacreditado da história. A Denise também passa a ser humilhada e zombada. Foi um verdadeiro linchamento midiático com essa moça. Todos os jornais dando a notícia e comparando ao filme Garota Exemplar. Eles eram ridicularizados na imprensa, na polícia, pela comunidade, sem mencionar aí os amigos, vizinhos, enfim. Mas antes, corta para o que a Denise enfrentou nesses 2 dias em que ela ficou prisioneira. Vamos agora ao que a Denise relata na série, quando ela reaparece e quando ela é interrogada. Logo que reaparece e que foi levada para depor, a Denise não teve contato com o Aaron. Então ela não soube nada do que ele enfrentou, do que ele falou, nada, absolutamente nada. E o que acontece em seguida é bizarro e forte. Primeiro, ela não foi imediatamente para a polícia. Quando ela foi libertada, ela foi orientada pelo seu algoz de não falar nada, que não era para ela ir na polícia, que não era para ela passar pelo exame de corpo de delito, e ele deixa bem claro para ela que se isso acontecesse, ele voltava e fazia pior. Então,
ela fica com medo e ela só vai realmente à polícia horas depois, quando ela tem contato com o advogado do Aaron, né, o Dr. Doug, que a convence que seria o melhor a fazer. Então vamos aos fatos. A Denise conta com detalhes desde o momento em que chega na casa do namorado até o dia que foi libertada, 48 horas depois. O interessante é que ela conta exatamente as mesmas coisas que o Aaron contou. Ela fala da ex-namorada dele, fala das mensagens que ela viu no celular dele, das brigas que tiveram por causa das traições, da conversa que tiveram dias antes e também que Aaron disse para ela que procuraria ajuda profissional para conseguir se desligar de uma vez por todas da ex, que ele estava realmente se esforçando, por isso ela decidiu dar mais uma chance e reatar com ele, e que esta ida até a casa dele foi para isso. A Denise descreve com riqueza de detalhes as mesmas coisas que o Aaron descreveu. As luzes no rosto, como eles foram abordados, as vestimentas do homem que entrou, que eram 2 pessoas, sobre ter tomado indutor de sono, sobre ter amarrado o namorado. Contou também que ao sair da casa ela foi colocada dentro do porta-malas do carro do namorado e que depois num determinado local foi trocado de veículo e ela colocada novamente no porta-malas deste veículo, que ela afirma que parecia ser um Mustang por causa do barulho do motor. Segura essa informação também, que é muito importante e daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Denise conta que durante a estadia no local ela ouvia uma música francesa vindo de algum ponto da casa, que percebia movimento de faxina num dos cômodos, que o homem que estava sob a sua vigilância contou que ela era parte de um esquema de negócio que pega e leva as pessoas por dinheiro e que na verdade eles tinham como alvo a Andrea, que era a namorada do Aaron, e não a Denise Huskins. Como se não pudesse ficar pior, a Denise conta que ela foi violada enquanto ela estava prisioneira por 2 vezes. E pior que isso, ela foi filmada. Essa ação, enquanto a pessoa cometeu isso, ele filmou o ato. Ela não tinha muita escolha, né? Essa brutalidade foi filmada e ela conta que o homem disse que eles chegaram a um consenso de que precisavam de uma garantia de que ela não iria na polícia quando fosse solta. Então ela teria que fazer o ato carnal e que seria filmado. Nisso, este homem sai e ela escuta quando ele diz que vai se arrumar e já volta. A Denise conta em lágrimas que ela só conseguiu passar por isso, que ela entendeu o que é estar fora do corpo, que naquele momento ela conseguiu se desligar e como se não fosse ela que estivesse passando por isso naquele momento. Então ela para não sentir, para não sofrer mais. É aterrador, é bizarro, é desconfortante e é impossível assistir e não chorar com esse depoimento dela. Né? Então, quando ela conta essa parte, é realmente, nossa, sem palavras. Um fato curioso é que ela conta que este homem, em momento algum, foi rude ou violento. Se é que pode-se dizer que não foi violento, né? Eu acho que o ato de você tomar posse do corpo de uma pessoa sem a permissão dela, isso já é um ato violento. Então, mesmo que ele não tenha feito isso com uma rudez, não deixa de ser uma violência. Depois, ele permitiu que ela tomasse banho e ela disse que ficou sentada ali embaixo do chuveiro chorando muito. Esse homem permitiu também que ela ficasse sem os óculos de mergulho enquanto ela estivesse sozinha no quarto. E todas as vezes que ele entrava no quarto, ela colocava. Então, assim que ele batia na porta, ela sabia que ele estava chegando, ela colocava os óculos. Ele chegou, inclusive, a levar para ela o celular e mostrou um vídeo do pai, enquanto o pai faz um apelo, ele faz uma declaração de força para a filha, dizendo que todos estavam procurando por ela, para que ela fosse forte, que eles a amavam muito, dizendo o quanto ela era importante para todos ali da família, os amigos. Foi uma declaração realmente muito emocionada. Então ela ficou realmente
muito, muito, muito tocada com essa mensagem do pai. E ela disse que isso deu forças para ela continuar ali firme e apesar do medo que ela estava sentindo. Depois o homem contou para Denise que ele não estava mais conseguindo o contato com o Aaron, que todas as vezes que ele tentou ele não obteve sinal, que ele havia perdido o contato com ele. E antes de ser libertada, ela foi violada novamente. Mas dessa vez ela contou que ele disse que recebeu ordens para filmar novamente porque o primeiro vídeo não ficou convincente, que eles tinham que fazer parecer algo mais consensual, que fosse mais real, mais convincente. Então ele trouxe 2 taças de vinho, 2 garrafinhas de bebida dessas de frigobar e saiu para se arrumar. Ela entendeu então que teria que fingir. Mesmo passando por essa violência, ela não poderia ficar ali estática. Ela tinha que atuar e ser convincente. Se fosse para sair dali, então que fosse. Ela conta então que tomou as 2 garrafinhas e também tomou uma taça de vinho, porque tudo que ela queria é que isso terminasse logo. E nesse momento esse homem entra no quarto e disse que, com um riso, né, ela ainda fala que ele tentou ser ainda brincalhão, dizendo, poxa, você nem me esperou, começou sem mim. É bizarro. Na cabeça dele, isso era um encontro amoroso. Meu Deus. No dia seguinte, quando estava perto de completar 48 horas, ele avisou a Denise que ela seria libertada. Por isso, ela teria que tomar o indutor do sono de novo. Desta vez, ela foi sentada no banco da frente do carro e, mesmo vendada com os óculos de mergulhos escurecidos, ela conseguiu identificar que o carro era branco e pelo barulho do motor que parecia mesmo ser um Mustang. Durante o trajeto, ele avisou que não poderia ir à polícia, que se ela fizesse isso, ela teria as imagens divulgadas daqueles vídeos que eles fizeram, também para não fazer o exame de corpo de delito, porque eles sabiam onde morava a família e voltaria e faria o pior com ela e com alguém da família. Então ela foi ameaçada durante todo esse trajeto, né, para que não procurasse a polícia e não fizesse nada. Outro fato interessante, ele deixou a Denise próximo à casa da família, a 650 quilômetros de Vallejo. Ele disse para ela que não levaria a Denise para Vallejo porque o local estava muito policiado, tinha muita gente vigiando a casa, tinha imprensa, tinha polícia, então ele não queria correr o risco de ser reconhecido, de ser visto deixando a Denise ali. Então ele foi muito inteligente de ter levado a Denise para a casa dos pais, mesmo a família dela não estando ali na sua casa. Então assim ela foi deixada numa rua próxima à casa de seus pais e o homem avisou que era para ela contar até 10 e assim que ele saísse, então ela poderia abrir os olhos. Bom, ela reconheceu o lugar, então ela foi para a casa dos pais, como não tinha ninguém em casa, ela chamou a vizinha que a recolheu e essa vizinha em seguida chamou a polícia. No entanto, as coisas não terminariam aí não. Tanto Aaron Quinn como Denise Huskins teriam que enfrentar a polícia de Vallejo e também a comunidade para poder provar que tudo o que aconteceu era real, tinha sido real. O Aaron havia passado os dias tentando provar a sua inocência. E isso só se agravou quando a Denise reapareceu. A essa altura, todos queriam ouvir a versão da Denise, que nas poucas vezes que foi filmada não demonstrava ter sido mantida prisioneira ou, né, que havia sido levada à força. Ela se recusou a falar com a polícia, mas o advogado do Aaron, o Dr. Doug, conseguiu convencê-la de que ela estava em segurança e de que eles precisavam dar o máximo de provas materiais do ocorrido para que estes homens fossem presos. Denise, a vítima, foi então submetida a um interrogatório com alguns investigadores fazendo conexões entre o seu caso e o filme policial Garota Exemplar. Filme este que foi lançado em outubro de 2014. Neste filme, Garota Exemplar, a protagonista, Amy, foge ao próprio sequestro para incriminar o marido, que é vivido aí pelo ator Ben Affleck. Ela passa de vítima a vilã da história. Ela fez tudo isso para se vingar das traições do marido, que no filme ele é realmente uma pessoa muito sedutora, ele trai mesmo e ela consegue pegar, ela vê. Então, assim, é um filme que mostra aí a mulher descobrindo e flagrando essas traições.
e foi onde ela forjou aí o seu desaparecimento para que o marido fosse o culpado. Embora o enredo de Garota Exemplar seja uma história de ficção, a autora do romance contou em diversas entrevistas que ela se inspirou em alguns casos reais que estavam em destaque na mídia. Então ela trouxe para a tela uma história vivida por diversas mulheres. Fica aqui então a indicação também deste filme policial Garota Exemplar, já deixando bem claro que não é história real, tá? Garota Exemplar é uma ficção, é uma coletânea que a autora deste livro reuniu vários casos aí, então ele é inspirado em fatos reais. É muito diferente do que aconteceu com o Aaron e a Denise. Bom, voltando aqui para o nosso caso, o advogado de Husky, Dr. Doug, afirma na série que no dia seguinte, depois que um agente do FBI entrevistou a Denise, ele ficou com dúvidas se a cliente do Dr. Doug estava dizendo a verdade. Você não viu o filme Garota Exemplar? Perguntou ele, fazendo referência explícita ao filme. E o Dr. Doug diz indignado, palavras dele: como é possível que esta pessoa encarregada de investigar este crime pense que é como um filme de Ben Affleck? Isso não é Hollywood, isso é vida real, disse ele. Quando você tem muita certeza de que está certo, isso se chama viés de confirmação. Bom, e o que é viés de confirmação, May? Viés de confirmação é a tendência de buscar e interpretar informações que confirmem aquilo que acreditamos. Então, quando temos uma opinião pré-formada sobre determinado assunto, a gente tem tendência a procurar e dar maior atenção às informações que reforçam aquilo que a gente acredita. Ou seja, todos da polícia, do FBI, a comunidade em geral reforçava que a Denise copiou a trama das telas do cinema. Isso é viés de confirmação. As pessoas acreditam naquilo que elas querem. Os investigadores cruzaram as semelhanças no ocorrido e estavam confiantes de que tudo havia sido tramado por ela, tendo como roteiro o mesmo acontecido no thriller policial. Os investigadores se basearam na ficção do cinema para solucionar o caso. E com isso, o porta-voz da polícia de Vallejo, o tenente Kenny Park, afirmou numa coletiva de imprensa lotada que acreditava que o casal havia sim inventado o que aconteceu. Ele disse isso no mesmo momento em que a Denise foi libertada e estava lhe dando o depoimento dos fatos, sem ao menos esperar que ela contasse o que aconteceu, sem esperar os resultados dos exames de corpo de delito e tudo mais. Ignoraram e seguiram culpando o casal por todo o ocorrido. Kenny Park disse: o Sr. Quinn e a Sra. Huskins desperdiçaram recursos do governo, além, claro, de tempo das autoridades, que são recursos valiosos, e tiraram o foco das verdadeiras vítimas de nossa comunidade, ao mesmo tempo em que instilaram medo entre os membros da nossa cidade. A polícia estava convencida de que a trama Garota Exemplar havia sido orquestrada pela própria vítima. Eles afirmaram, inclusive, que não havia sequestrador nenhum, que tudo isso tinha sido uma encenação do casal e que o casal seria processado por isso tudo. Mas a polícia descobriu logo em seguida que toda a história era real. E isso só foi possível porque um incidente similar, mas muito parecido com o que o casal havia enfrentado, aconteceu. Dessa vez em Dublin, na Califórnia. Mas antes disso, aconteceu algo bem curioso. Os sequestradores fizeram um contato com o jornalista que estava fazendo a cobertura do caso. Inclusive, esse jornalista ele aparece desde o começo. Desculpa, eu não trouxe o nome dele aqui, porque eram muitas informações, então me desculpa por ter deixado passar esse detalhe de não ter pego o nome desse jornalista, mas ele é uma peça também importante porque ele que está relatando o caso e ele foi a peça-chave que recebeu esse contato dos sequestradores. Ele começou a receber muitas mensagens e essas mensagens davam conta de que tudo que a Denise e o Aaron estavam dizendo era verdade. Era uma forma de dar credibilidade a tudo que eles estavam contando. É meio estranho, né? O sequestrador chegar e parece que estava sentindo pena. Gente, não dá para entender o que passava na cabeça desses sequestradores. Segura aí,
porque realmente não eram sequestradores, era uma pessoa só. Além das mensagens, o sequestrador enviou também algumas imagens com foto da arma que ele usou, a tal da lanterna que também foi usada, e ela era presa numa arma, como vocês estão vendo nessa foto. Mas de nada adiantou, pois na época, né, não foi levado a sério. Uma das mensagens enviadas dizia o seguinte: somos os responsáveis pelo sofrimento da vítima e o mínimo que podemos fazer é apresentar para provar que ela não está mentindo. A suspeita de que Denise Huskins havia forjado tudo continuaria por meses até que aconteceu esse outro caso, essa tentativa de sequestro em Dublin, na Califórnia, e a semelhança do caso foi muito impressionante. Neste último incidente, aconteceu tudo igualzinho, a forma de abordar, as ameaças, mas o casal conseguiu reagir e salvar a filha de 22 anos. O sequestrador entrou na casa desse casal e já estava no quarto da filha quando o pai percebeu. Ele entrou em luta corporal com o sequestrador, então ele até se machuca, o pai se machuca e ele também consegue machucar esse sequestrador. Então ficam ali algumas marcas de sangue e em outras partes da casa que foi usado ali depois para fazer, né, o exame de DNA. Isso daí foi muito importante. E outra coisa muito interessante, na fuga ele deixou o celular. O celular ficou na mesinha, na cabeceira de cama da moça. Então eles entregaram esse celular para a polícia, né, para que fosse analisado. Gente, vocês estão ouvindo o meu gato, ele tá aqui na porta do estúdio, miando muito para entrar. Eu vou ter que interromper para colocar ele para dentro. E é nessa hora então que entra a sargento Misty Caruso. Ela é de uma dedicação incansável. Enquanto a polícia de Dublin investigava para tentar saber quem era o dono do celular, a sargento Misty investigava em busca de fatos semelhantes ao que acabara de acontecer com a filha deste casal em Dublin. Os investigadores rastrearam o telefone até que chegaram a Matthew Muller, ex-fuzileiro naval e advogado expulso da ordem. A polícia de Dublin foi de uma inteligência incrível. Conseguiu chegar até ele através de um telefonema para a casa da mãe dele. A mãe atende o telefone e informa que o filho não estava ali, que o filho estava na propriedade da família que fica em Salt Lake Tahoe. A pessoa que liga não se identifica como policial, apenas diz que encontrou o celular dele e gostaria de entregá-lo. Então, a mãe informando onde ele estava, não foi muito difícil. A polícia vai então até Salt Lake Tahoe. E lá nessa propriedade, eles encontraram o Matthew Muller, ele foi preso. Eles revistaram tudo por lá e encontraram provas que o ligavam também a Denise Huskins. E não foi pouca coisa não, encontraram o carro, que era um Mustang branco, no porta-malas. Tinham coisas bem estranhas, incluindo um boneco inflável com roupas de mergulho e outras coisas. Descobriram que a Denise foi mantida prisioneira na propriedade em Salt Lake Tahoe. E entre os objetos encontrados no porta-mala estava um óculos de mergulho escurecido com essa fita tipo silver tape, e nesses óculos havia um fio de cabelo loiro, que fez com que a sargento Misty investigasse mais profundamente. Tudo que ela queria era encontrar quem era a dona daquele fio de cabelo loiro. Então ela começou a buscar por casos em que as vítimas mencionassem alguma coisa, né, alguma das coisas encontradas, e principalmente que fossem vítimas loiras. Enquanto isso, né, a sargento Misty descobriu também um fato curioso. Ela descobriu que o Matthew Muller havia cometido agressões semelhantes na região. Haviam várias denúncias numa região próxima a Vallejo de um homem que sondava as mulheres nas suas casas, que fotografava pela janela, que filmava, e essa pessoa era o Matthew Muller. Ela consegue, inclusive, comprovar pelo histórico do GPS do Mustang que os locais onde esse carro esteve. E lá estava registrado Vallejo, Salt Lake Tahoe e Huntington Beach, que foi o local onde a Denise foi deixada. Bom, com essas informações, a sargento Misty consegue chegar então ao caso da Denise Huskins. E quando ela vê uma foto da Denise, ela não tem dúvidas. Ela sabe que aquela moça era a dona do fio de cabelo que ela estava procurando. Então ela tem acesso ao caso, e tudo isso é confirmado por testes mais tarde, o fio de cabelo e tudo mais. Logo, a imprensa é convocada e o caso sofre uma reviravolta
inesperável, pois agora tinham as provas e os elementos que davam credibilidade aos relatos da Denise e do Aaron. O homem foi preso e mais tarde ele vai se declarar culpado desse sequestro com o pedido de resgate no Tribunal de Sacramento. Assim, então, o verdadeiro autor de tudo isso, ele é preso e a Denise é feita justiça, né? O casal teve a sua história conhecida e confirmada, né? Porque é muito ruim você passar por todo esse trauma e ficar sendo aí considerado como mentirosos. Então, a sargento Misty Caruso teve um papel muito importante. E na série mostra quando eles se encontram, né? Foi muito bacana, foi muito bonito o momento em que a sargento foi até o encontro do casal. A Denise fica muito emocionada e muito grata, porque foi graças a ela, a dedicação dela, que eles conseguiram aí ser desmentidos, né? Que todo mundo achava que era uma história parecida com um filme, que eles tinham criado tudo aquilo. A série não mostra, mas o Matthew Muller foi preso, foi condenado a 40 anos de prisão, além de 30 anos adicionais, por ter violado a Denise por 2 vezes e também pelos outros crimes que ele cometeu. Ele nunca revelou por que a ex do Aaron Quinn era de fato o alvo disso tudo. Isso aí também não foi revelado. Muller conta que não esperava encontrar a Denise quando ele chegou lá no apartamento do Aaron. Muller, ele diz que além dele existem mais 3 pessoas que participam com ele disso tudo e que eles revezavam nesses roubos, nessas invasões. Mas a polícia, como eu falei, nunca encontrou ninguém, nunca encontrou prova nenhuma, então acredita-se que ele fez tudo isso sozinho mesmo. Eu, particularmente, eu acho que ele usava aquele boneco inflável que eles encontraram dentro do porta-malas, que não sabe por que estava ali. O primeiro que o boneco inflável tinha a mesma altura dele, a aparência, né, como se estivesse mesmo usando uma roupa de mergulho, por isso que ele usava roupa de mergulho, porque era uma coisa meio emborrachada. Então, quando a pessoa tomava o indutor do sono, a pessoa fica meio fora de si, não consegue ter controle das ações. Então, acho que ele usava aquele boneco para confundir as suas vítimas, para a pessoa achar que realmente tinha mais de uma pessoa ali. Isso eu que estou achando. Posso estar errada? Posso. Mas, né, pelo menos 50% de acerto posso ter aí. Um dos absurdos desse caso, mais um, né, é que o Matthew Muller, enquanto ele buscava a anulação da condenação, ele foi autorizado a se representar, já que ele era advogado, então ele teria a oportunidade aí de interrogar as suas vítimas. Você imagina aí o desespero da Denise, saber que ela poderia ser interrogada por ele, que ela ficaria cara a cara com ele, porque ele não quis aceitar um advogado, ele mesmo quis se defender. Olha, é muito absurdo, né? Aaron Quinn disse: sinceramente, não tenho nem palavras para descrever o que estamos sentindo. Então, agora você pensa no pânico que deve ter sido para essa mulher e para ele, né? Em pensar em encontrar com esse homem de novo. Felizmente, ele acabou aceitando aí, então ele foi representado depois por um defensor público. Durante a audiência, os promotores contaram que Muller usava um drone controlado remotamente para espionar as suas vítimas antes de invadir as suas casas, onde ele vendava e amarrava as vítimas. Ele também fazia as pessoas beber esse líquido indutor do sono, e esses líquidos, esses remédios foram encontrados lá na casa, né, em Salt Lake Tahoe. Também foram encontradas aí as mensagens que ele usava, que as pessoas ouviam através de fones de ouvido, e como as pessoas estavam aí sob o efeito indutor do sono, elas ficavam confusas achando que tinham mais de uma pessoa no local. Muller recentemente alegou que não é culpado e que ele vai lutar contra essas acusações no tribunal, e ele explica inclusive que ele inicialmente aceitou e se declarou culpado porque ele havia caído em depressão enquanto ele estava detido na prisão de Sacramento, e ele não se importava com o que pudesse acontecer, então por isso ele acabou assumindo a culpa, mas também porque ele queria ajudar o casal de alguma forma, já que ninguém acreditava neles, então ele estava com pena do casal, por isso ele aceitou e se declarou culpado. Atualmente ele está cumprindo as 2 sentenças simultaneamente em uma instituição correcional federal do Arizona. Lembra lá no início, quando eu falei para vocês em 2 momentos, segura essa informação? Pois bem,
Agora eu vou trazer para vocês a informação. Enquanto a polícia estava com o celular de Aaron, eles desligaram o aparelho e isso impossibilitou que o sequestrador fizesse contato novamente. Se eles não tivessem desligado o aparelho, eles poderiam ter os contatos rastreados. Ficou provado que o Aaron passou pelo polígrafo e contou a verdade, mas o investigador, não aceitando o fato, ignorou que ele estava sim dizendo a verdade e omitiu isso do Aaron e disse que ele não havia passado, que ele tinha sido reprovado. Outro fato também, os exames de corpo de delito da Denise comprovaram sim que ela havia sido violada. E tudo isso foi omitido do casal. E eles só souberam disso depois, quando tiveram acesso aos processos, que aí eles viram que estava tudo ali, que realmente em momento algum eles estavam inventando, era tudo verdade. É o viés de confirmação. A polícia não queria acreditar porque ela achava que era realmente um episódio que eles estavam inventando tudo igual ao filme que tinha sido lançado poucos meses antes. Sobre a realização deste documentário, Bernadette Higgins, que é a co-criadora da série documental da Netflix, ela explica que as autoridades já estavam destinadas a condenar o casal. Tanto a polícia quanto a FBI entraram nessas salas de interrogatório já decididos. Eles jamais podiam ter se embasado numa ficção para resolver um caso real e principalmente expor as vítimas ao linchamento midiático. E embora a série apresente imagens de arquivo, as autoridades não aceitaram participar da produção. Eles perderam a oportunidade de se retratarem, de falar sobre os erros que foram cometidos e também falar sobre toda a oportunidade de aprendizagem e de crescimento. Quando a Huskins desapareceu em março de 2015, a polícia enviou 40 policiais na esperança de garantir o seu retorno. E quando ela é encontrada, eles agiram totalmente oposto. Eles alegaram que tudo havia sido uma farsa e havia sido uma cópia do filme Garota Exemplar. Denise Huskins apresentou uma queixa por difamação e eles ganharam o processo contra a polícia de Vallejo e esse acordo fechado foi no valor de 2,5 milhões. Mas somente em 2021 que a polícia pede desculpas formalmente ao casal, mas não de forma pública, foi de forma privada. Eles não quiseram pagar esse carão, não, fizeram tudo ali na escondida, O chefe da polícia, ele comentou que o que aconteceu com eles foi horrível e maléfico. Ele ainda disse que atualmente a polícia está comprometida para ter certeza de que as vítimas sobreviventes possam ser atendidas e tratadas com dignidade e respeito. Hoje o casal californiano está casado desde 2018, eles têm 2 filhas, a Naomi e a Olivia. A Denise atualmente ela é escritora, ela lançou um livro falando sobre tudo isso que eles enfrentaram. O livro se chama Vítima F, de vítimas de crime a suspeitos e sobreviventes. Ela comentou em uma entrevista para a ABC News: você pode viver todo tipo de trauma que te deixe devastada e pensa somente que é impossível seguir em frente. Eu acho que no nosso caso é um exemplo disso. Há esperanças. Talvez leve um tempo e muito trabalho duro, mas há esperanças. Não sei o que mais tem que acontecer comigo ou com qualquer outra mulher para que acreditem em nós, diz ela no final. Bom, o final desta série, ela não conta muito o que aconteceu, com o sequestrador, então algumas das informações que eu trouxe aqui, eu pesquisei por conta própria a respeito aí da prisão, e tudo mais, sobre ele estar recorrendo aí, de não ter aceito a sentença. Outra coisa também que não fica claro, o que aconteceu com o sargento que investigou, com esse investigador lá, o Mustard, Matthew Mustard, ficou tudo aí às escuras. Eles focaram mesmo aí no casal. É uma pena porque isso mostra o quão fraca e negligente foi a investigação da polícia de Vallejo, principalmente aí o trabalho do policial Mustard. Ele é encorajado a continuar fazendo o que ele faz, Enfim, eu espero que vocês tenham gostado deste resumo que eu trouxe. Deixa para mim no comentário se você já assistiu a essa série, se vai assistir e qual o próximo tema que você quer que eu traga aqui. Muito que bem, é nessa que eu vou. Tchau!